Ah, pois passo aqui para comentar algumas questões relativamente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Ontem à noite, Bolsonaro fez mais um pronunciamento. Um troço esquizofrênico, completamente esquizofrênico e covarde, né? Covarde. Se tu apagasse tudo que ele de ontem para trás e visse esse pronunciamento, a pergunta seria: bom, ó, temos um caminho. Só que não é assim. O cara joga uma no cravo, joga outra na ferradura. Mas o que eu quero abordar mesmo, apesar de Bolsonaro, é o seguinte tema. Quando esse governo se elegeu, um governo com uma pauta ultraliberal, montou um Ministério da Economia com este perfil. Paulo Guedes, da Escola de Chicago, é isso, um ultraliberal. Um cara que lida com tesoura, que lida com ajuste fiscal, com corte de gastos públicos, com diminuição do tamanho do Estado. Ele não acredita em Estado. E quando montou a sua equipe, evidentemente que montou a equipe de acordo com o seu perfil. Isso é coerente. Eles ganharam a eleição e montaram um time que é um time de ultraliberais. Pois percebam o seguinte: as demandas da realidade modificaram completamente as necessidades do Brasil. Eu que já achava que aquelas necessidades, as que ganharam a eleição, as que foram ditas, já não eram verdadeiras, agora eu tenho maior convicção ainda. Pensem no seguinte: montem um time de futebol com 9 atacantes. Olha, tu pode fazer 20 gols, mas vai tomar 35. Agora façam o seguinte: montem uma equipe de futebol com 9 defensores. Tu nunca vai tomar gol, mas também nunca vai fazer gol. Ou seja, há um desequilíbrio estabelecido no Ministério da Economia que a realidade induziu, que a realidade produziu. Quero dizer o quê? As medidas anunciadas, elas estão com muita dificuldade de se realizarem, de se concretizarem. Por quê? E não se trata aqui de convicção. É porque a equipe do Paulo Guedes não tem esta expertise, não tem esta capacidade, não sabe fazer isso. São ultraliberais, eles não acreditam em Estado, portanto eles não dominam as lógicas de Estado e as lógicas de intervenção estatal. Alguns diriam as lógicas keynesianas. Vejam, por exemplo, o que o Dória está fazendo. O ministro e o secretário da Fazenda do Dória é o Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston. Mas é um cara que conhece os aparatos de Estado. Dória virou completamente, era um ultraliberal, continua sendo um ultraliberal, mas deu uma guinada na realização das suas políticas econômicas para efeitos de concretização daquilo que precisa ser feito e daquilo que tem sido decidido na esfera daquela unidade federativa. Ontem já anunciou, por exemplo, comida a R$1 para o povo de São Paulo, auxílio para os catadores, para as cooperativas de catadores. E o governo federal fez 600 anúncios e até agora o que aconteceu? O que se concretizou? Nem os 600 pila, hoje que eu falo, o Bolsonaro ainda não sancionou. Então isso é um problema real. O perfil da equipe econômica do governo federal é um perfil inadequado para este momento, para esta realidade. Vamos para as consequências práticas, por exemplo, os tais de testes rápidos. Isto é uma questão de logística, isto é uma questão de concretização de medidas, pois até hoje não chegaram nas comunidades, nos lugares. Vejam, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Brasil tem a maior população de tuberculosos do planeta. E as favelas cariocas são cheias, coalhadas de tuberculose. Era ou não era para que os testes rápidos estivessem sendo feitos? Por quê? Porque o desenvolvimento da pandemia se estabelece nestas comunidades. Vejam o que Trump está dizendo. Trump, os Estados Unidos, a maior economia do planeta, pode perder 100 mil vidas. Existem projeções que chegam a 200 mil vidas. Isso feitas pela Universidade Hopkins dos Estados Unidos. E assumido pelo Trump. Ora, o Brasil não está investindo mais do que 2% do seu PIB. A Inglaterra está chegando a 17%.
Os Estados Unidos vai a 12%. Não estou falando em números absolutos, eu estou falando em números relativos, a nossa capacidade de intervenção na economia. Agora, se a equipe econômica não tiver preparo para fazer com que as coisas aconteçam, discurso não tem problema nenhum. Eu faço todos os dias um discurso aqui no YouTube. Agora, quem tem o dever de fazer as coisas acontecer são os homens de Estado. Vocês veem o Paulo Guedes falando naquelas coletivas. O cara é peixe fora d'água, ele não sabe o que está falando, ele fala desconfortável, porque ele não tem preparo para esse tipo de política. Bom, o fato é que nós estamos no começo. Os governadores têm funções fundamentais, principalmente de levar comida para quem não vai ter comida nesses tempos que serão terríveis. Bom, não podemos tapar o sol com a peneira. E quanto a Bolsonaro, buenas. Cada dia o cara faz um treco, cada dia ele faz uma coisa. Fez um discurso ontem que falava para quem? Eu acho que para o seu público, porque ele deve ter percebido que, inclusive, nas suas redes sociais, a coisa está osca, está feia para ele. E como ele é um cara que vive disso, o que ele faz? Readequou o discurso. Não dá para confiar num cara desse, ele é um esquizofrênico, esse cara é doente. Ou a milicada chegou para ele e disse, ô meu, a catapulta está pronta, te ajeita ou tu vai bailar. Sei eu o que aconteceu. Bom, mas louco é louco, né? Louco a gente trata no hospício. Tá bem? Vamos ver como as coisas se desenvolvam. Faça a tua parte. Fica em casa. Bom, aproveita e te inscreve no canal. Somos quase 7.000 aqui no canal. Agora é importante que tu te inscreva para que a gente possa fazer reflexões boas, que ela possa correr, ser difundida, trabalhar com o pensamento, com o conhecimento, com a lógica mínima. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.